Olá, alinhados! Como vocês estão? Que saudade de estar aqui em mais um episódio. Eu sou Ema Bacarim, mentora de relacionamentos, também chamada de adestradora de maridos, pelo meu amado marido, que é o meu primeiro adestrado. E estou aqui nesse lugar sagrado, esse lugar de fala no mundo, que é o nosso podcast Bem Alinhados. Olá, gente. Eu sou o Félix Costa. Eu sou marido, adestrado e bem alinhado. E aí, hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho com vocês sobre uma das coisas mais interessantes e talvez mais impactantes que tem num processo de alinhamento. Uma coisa que se chama papo reto. Né, amorzão? Vamos falar de papo reto? Aliás, para ter um bom alinhamento, a gente precisa de um papo reto. Quantos o que é um papo reto? Começa por aí, né? A primeira coisa que a gente falou, que é um papo que é reto? papo reto, né? Ouvindo assim, dá uma impressão de ser uma coisa aguda, direta, uma flecha. Mas tem muitos contextos. Depende da mente, né? Dizem que as loucuras são traduzidas pela mente de quem traduz, não por quem fala, né? Porque pode falar papo reto, tá ligado a outro tipo de reto, né? Mas assim, aqui a gente está falando de uma linha, né? Então, assim... Uma comunicação que tem um objetivo, que tem um contexto, que tem... Não tem curva. Que tem que ter uma clareza nessa comunicação, que isso faz parte básica, quase, de um bom alinhamento. Na verdade, quando a gente começou a falar de papo reto, eu acho que lembrar que uma das coisas que nos provoca isso é como que é esse termo, né? Que é uma gíria, né? Vamos ter um papo reto, né? É uma gíria. Mas todo mundo sabe o que mas todo mundo sabe e muita gente quer, mas não tem competência, não tem envergadura para ter um papo reto. Porque um papo reto, né? Nesse contexto de objetividade, sinceridade, franqueza, verdade. E nesse contexto vai vir assim, você está mais vulnerável, o papo, ele vai e vem. Né? Porque ele é o princípio, eu estava falando, hoje eu fui meio poético. Aliás, eu vou contar para vocês, às vezes a gente é meio poético. E hoje eu recebi esse certificado de poeta. Eu falei para ela, olha, papo reto tem a ver com relacionamentos. E relacionar é refazer laços. É como um presente, né? Aquele presentão bonito com vários laços, né? Ele representa a qualidade que a gente tem naquele relacionamento, naquilo que é importante, né? Então, quanto mais laço, mais bonito, né? Quanto mais envolvimento, mais bonito. Então, e só colocando aí um parêntese, né? Relacionamento. Relacionamento é um espaço de duas pessoas ou mais, onde existe troca, onde existe bilateralidade, porque vai e vem. Aliás, quando vai só de um lado, já fica desequilibrado. Então, relacionamento é esse lugar de cumplicidade, de companheirismo, de união. De aprendizado, né, amor? Aprendizado mútuo. Aprendizado. Sempre tem, né? Mas nem todo mundo aproveita o aprendizado. E aí, mas voltando para o papo reto... E a gente está falando de reto, papo reto, relacionamento, aprendizado, relações, né? E aí uma coisa que eu vou dizer para vocês, se vocês acham que esse processo é para você, se você curte, se você acha que isso tem a ver com a tua empresa, com o teu negócio, com a tua família, curte aqui para a gente, dá um likezinho, é bem importante isso para nós, compartilha, manda para aquela galera que você sabe que está precisando de um papo reto, manda para eles, né? Quem sabe a gente não promova esse movimento. Mas voltando para cá, eu acho que tem muito a ver essa conversa nossa hoje com a quantidade de pessoas que nos procuram
seja no trabalho corporativo, um executivo, um gestor, um líder, ou nos trabalhos mais de relacionamento, de elucidação de questões, né? O quanto falta, o quanto existe uma ausência de uma conversa franca, diretiva, objetiva, né? Tomando utilizando desse mecanismo para poder, de fato, esclarecer as coisas, né? Tirar as sombras, as dúvidas, os senões. O papo reto, ele pode ser muito simples e pode ser difícil de ser feito. E por quê? Eu vou você acha que é dizer, difícil? vou me explicar. Simples. Às vezes a gente só precisa dizer o que quer. Onde quer chegar. É um papo reto, estou sendo clara, objetiva, mas às vezes nem eu sei, né? Como é que eu vou falar? Então, no relacionamento isso acontece, né? Às vezes a pessoa não sabe, nem ela sabe o que ela quer, mas é importante essa clareza de ter a certeza que o outro sabe o que eu quero. E isso, para uma adestradora de maridos, que é o conceito da minha mentoria, é imprescindível, porque nós, mulheres, muitas vezes achamos que é óbvio algumas coisas que o marido sabe e o marido nem imagina. Nossa, você falou uma coisa, me permite dar um exemplo? Recentemente eu estava trabalhando com uma executiva e ela, no processo de desenvolvimento de competência, de foco em resultado, então a gente está com um contexto mais empresarial. E tinha alguns bloqueios, algumas coisas que faziam com que ela não saía. Esposa, né? Agora vamos falar do outro lado, então. Calma, mas deixa eu terminar. Ela não saía, algumas coisas estavam emperrando, e querendo ou não, na conversa a gente começou a entrar em aspectos mais pessoais, porque fazem parte da vida. E ela percebeu que uma certa experiência, nosso tempo de vida, nossa experiência. E ela foi trazendo algumas coisas e foi inevitável da gente entrar em questões dela com o esposo, né, casada. E aí eu sugeri que ela olhasse para isso, né, dentro de alguns trabalhos. Falei, olha para isso, eu não sou teu terapeuta, você vai ter que buscar um espaço para isso, mas olha para isso. E aí, surpresa dela. Em um determinado momento ela tomou a decisão de ter um papo reto com o marido. E quando ela teve um papo reto, ela ficou surpresa, porque ele não estava nem imaginando que ela já estava chegando numa relação final. Para ele estava tudo bem, estava tudo tranquilo, foi um choque. E aí ela tentando lidar com uma surpresa, porque para ela era óbvio que a relação estava uma porcaria, mas ela acreditava que ele já sabia. Que foi num papo reto que ela começou a ter ideia de que ele não tinha nem ideia do que estava acontecendo. E antes desse papo reto da tua cliente, será que faltou uma DR? Tipo, olha, não estamos bem. Tem alguma coisa aqui para a gente alinhar. E aí a gente precisa fazer um alinhamento com a galera. O que é uma DR? Ninguém sabe o que é DR, na verdade. O que é uma DR? Discutir a relação. E se a gente anuncia, vamos discutir a relação? Hoje eu estou com dor de cabeça. Ninguém quer. A gente até faz uma brincadeira, né? Final de semana, fala, final de semana, não dá para gente descansar. Não, a gente faz na semana. Aí chega na semana, fala, durante a semana, a gente trabalhando, tem que produzir, deixa para o fim de semana. E a gente nunca faz. Mas a DR, discutir a relação, é uma coisa chata porque ninguém sabe o que vem, né? Geralmente vem bomba. Geralmente vem coisas não muito legais. Vem assuntos que a gente não tratou. Vem aquelas pendências, aquela sujeirinha que ficou embaixo do tapete e alguém precisa levantar aquele tapete. Geralmente quem levanta é quem está mais incomodado. E quem está mais incomodado, eu digo que é mais responsável de tomar essa iniciativa. Então, se você tem um diálogo, um alinhamento, que é o tema do nosso podcast, bem alinhados, esse alinhamento previne, né, uma situação drástica de uma esposa chegar no marido num papo reto e anunciar que a coisa está realmente no fim. E o cara é pego de surpresa porque ele nem imaginava que o casamento estava tão ruim assim. Mas é interessante porque nós já temos no nosso sistema essa perspectiva assim, estar bem alinhados é fundamental para qualquer coisa.
É fundamental para a gente poder direcionar a empresa, é fundamental para que a gente possa trabalhar os nossos parceiros, com os nossos parceiros. É fundamental para que a gente possa economizar a grana que a gente está investindo nas coisas. É fundamental para ter uma equipe mais bem alinhada. É fundamental para tudo. Se relacionar com sócio. Tudo. Aliás, DR também é necessário fazer com sócio. O tempo todo. Quantas sociedades que se desfazem porque não existia comunicação e aí desgastou e rompeu. E é por isso que nós estamos onde estamos. Então, assim, hoje, enquanto um facilitador de organizações, meu papel fundamental é oferecer para as pessoas, para as empresas, dentro de conselho, diretoria, dentro de grupos de liderança, de gestores, uma facilitação para esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa, para que eles tenham maestria, musculação, e aí musculatura emocional, para poder dar conta. Porque um papo reto, uma conversa assertiva, a gente usa muito assim, uma conversa assertiva. A conversa difícil também, né? Uma conversa difícil. Que é muito comum hoje em dia. É difícil para quem? Geralmente é para os dois, mas sempre. Quem inicia, quem traz um assunto desagradável tem... E tem uma coisa interessante... Tem que ter mais habilidade, né? E tem uma coisa interessante que, assim, a gente sempre acha, ou tem uma ilusão, de que tudo vai se acertar, que o tempo é um bom remédio, que o tempo as coisas se ajustam. Os problemas se resolvem é isso, que a coisa vai, que Deus proverá, né? Ou qualquer outra crença limitante que o indivíduo tenha, que tira dele a responsabilidade de ter que ir lá e falar. E nada contra uma frase bíblica, Deus proverá, né? Deixar isso bem claro. Cada um com a sua assim, crença. Às vezes a gente não quer lidar com o problema. Sim. E não, Deus toma conta, o tempo resolve, a pessoa vai esquecer e tudo se ajeita no final. E esse é um jeito bem cômodo de não lidar com a situação. Sim. E nós, adultos, somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Se você me entender mal, ou eu não fui clara com você, né? São duas versões aí que às vezes a gente precisa tirar nossos sentimentos e ter um papo reto, que é esse papo claro. Tem duas coisas que você falou que me faz perceber que às vezes as pessoas não fazem isso porque é confortável. Porque isso o quê? Afastar, não entrar na conversa, não ter esse papo reto, não ter essa conversa, esse diálogo assertivo, não ter uma conversa difícil. O nome que a gente quiser dar, eu gosto do papo reto. Né? Para não ter um papo reto, elas não fazem. Elas não fazem, não porque está confortável, é porque às vezes dói muito. É incômodo. E não sabe lidar. Isso se chama incompetência. Incompetência emocional. E incompetência é ter a consciência que você não conhece, você não tem habilidade e, portanto, você não tem atitude para fazer isso. Então, é o famoso chá. Né? Então, se você, alguma dessas referências tu não tem, quando não tem as três. Então, às vezes, as pessoas ficam numa situação incômoda, não é confortável e não fazem. Mas o que é o chá? O chá, que é competência, é o conhecimento sobre o tema, é a habilidade sobre aquilo que tem que fazer e a atitude de fazer. Né? Porque esse é um termo usado em treinamentos e nem todo mundo conhece. Verdade, desculpa, gente. Então, por na isso verdade, que eu trouxe aqui o chá. Ótimo. O chá que competência, tem a ver com habilidade e... Competência, habilidade e atitude. E atitude. Que é essa composição que faz a gente entender que a gente tem um monte de coisa que a gente não tem competência. E ter um papo reto precisa de certas competências. Primeiro, autoestima. Primeiro, olhar para si, saber que você tem... Você pode errar, você pode falhar, e você erra, e você falha, e você aprende. Então, autoestima é fundamental. Segundo é honestidade. Você ser honesto com o outro, querer que a relação dê certo, querer que a coisa funcione, seja numa relação conjugal, como nós temos, seja com filho, seja com parceiro, seja na empresa, com liderado, com o nosso líder. E honestidade com o outro é um desafio, para mim, um dos mais importantes nesse assunto, porque honestidade para falar o que eu penso, o que eu sinto,
Eu preciso, antes de ter com outro, eu preciso ter honestidade comigo mesma. Uma autoanálise, uma autopercepção do que não está bom, do que não faz parte do meu valor, do que eu quero, ou do nosso alinhamento, ou da nossa relação que está indo para um outro lugar. Então, essa honestidade, eu acho que é uma das coisas básicas para ter um papo reto, e eu diria que o papo reto é o que mantém um bom alinhamento. Não, eu acho que você está perfeito. Eu queria só te fazer uma provocação. Porque nós dois, quando a gente fala de relacionamento, fica muito fácil para nós. Mas pega esse assunto do jeitinho hoje, né? Do jeitinho que você fácil, falou. Não é tão fácil Então, também sempre. Do jeitinho que você falou, leva isso para o ambiente corporativo, onde existem jogos, jogos de poder, onde a necessidade básica está correndo risco, que é perder o emprego se eu falar a verdade. Como funciona um papo reto nesse ambiente, sob o teu ponto de vista? Pois eu dou o meu, quero ouvir o teu. O desafio eu não vou dizer que é maior ou menor, porque o desafio é desafio em qualquer área. Mas quando você está num ambiente de negócio, de organizacional, empresarial, se você chateia o outro, esse outro pode ser seu sócio. Você pode pôr uma sociedade em risco. Você pode deixar alguém magoado se a pessoa não lidar bem com o assunto e levar para o pessoal e aquilo atrapalhar todo um processo de venda, de negociação. E você não tem controle sobre tudo isso. Então, olha o tamanho do problema que se causa quando pessoas que trabalham juntos não se comunicam. Porque aí minha cabeça já foi longe, assim, um negócio que não se fecha, um processo que emperra, um sócio que para de falar com o sócio. Meu Deus! Então, vamos aproveitar isso tudo que você falou. Se você identifica alguma dessa característica na tua empresa, saiba, está precisando de alguém te ajudar a ter papo reto. E se tem gente que sabe fazer papo reto, pode ter certeza. Tem dois aqui. A Ema, nessa perspectiva de família, e o Félix, num processo de liderança. Tá aí, se quiser, fala com a gente depois. Mas voltando para isso, né? É muito legal, né? Que nas empresas... Como que o bicho pega? Demais! Eu tinha até feito uma anotação aqui, né? Para não esquecer. Que o papo reto exige várias coisas. Entre elas? Entre elas, pedir uma autorização para o outro. Eu posso Como é que eu peço? ter Mando por escrito, mando e-mail? Que agora eu estou tirando sarro, escrito, né? e-mail, telefone, mas você precisa dizer e pedir autorização. Bárbara. Eu posso ser totalmente honesta com você nesse assunto? Você me autoriza a falar o que eu penso sobre isso? Talvez você não goste do que eu tenho para falar. Legal. Eu acho que o que você está falando... Porque é uma coisa de trazer o outro para um contexto de não ser pego de surpresa. Por exemplo, a pessoa se preparar que o assunto é sério. Isso. Eu acho que a questão do papo reto tem muito essa perspectiva assim, olha, é uma conversa séria, uma conversa importante, é um ritual. E aí, como a gente é muito ritualístico, então a gente tem que criar um espaço para que haja a escuta e a fala, e possa ter troca, como a gente falou. É como a gente, quando está fazendo um treinamento numa organização, falando sobre comunicação e feedback. Então, todo mundo acha que tudo é feedback e tal, e eu começo a desconstruir essa ideia de que tudo é feedback, apesar de ser como retorno, mas como ferramenta de gestão ela é muito específica, ela é muito pontual e ela é ritualística, ela tem todo um processo. Então, quando isso está acontecendo, existe uma importância naquele assunto, onde os dois honram aquele momento, aquele lugar, aquela possibilidade onde os dois querem que dê certo, ou quem está envolvido no processo. E eu acho que o papo reto tem muito disso também, de ter uma ritualística onde haja um acordo, como você falou, uma autorização. Eu ia falar do acordo agora. É um acordo, por exemplo, você me permite falar o que eu preciso,
você não me interrompa e quando eu terminar eu vou prontamente te ouvir também. Bárbaro. E aí, é um muito... acordo, porque se é um Perfeito. assunto difícil de ser lidado, facilmente o outro interrompe, vem emoção, muitas vezes vem raiva, vem decepção. E aí o papo reto aí vai para o espaço. Vai, esse papo e aí não reto. fica bem alinhado. Então, o papo reto, quando é feito o acordo desse ritual que vai acontecer, ele gera um alinhamento. Então, alinhamento é tudo que a gente combina. E é a importância de ter. Você sabe o que você está falando, me fez lembrar uma outra empresa que estava fazendo um trabalho, e a gente falando sobre ferramentas de gestão, de comunicação, e uma pessoa falou, eu sei dar muito bem feedback. Eu chamo minha equipe, quando eu vou dar feedback, falo, olha, o negócio é o seguinte, eu vou te dar um feedback, então agora eu vou falar, você vai ouvir, você vai embora daqui a 2 dias você volta e conversa o resultado. Eu falei, oxe, é assim que tu faz, é? E, não, porque é a melhor coisa. Esse, né? Você não dá nem chance de troca, você não... Não. A pessoa tem que engolir, levar e fazer. Esse não é o papo reto, é o famoso goela abaixo, né? Então, assim... E aí eu tive que ter um papo reto com ela. Eu falei, então, o que você quer com isso? Você tem tido bons resultados? Porque muito provavelmente sai muita gente achando que está sendo assediado. Então, eu brinquei com goela abaixo, mas isso é seríssimo, né? Muito Porque sério. assédio... E eu vou falar básico, né? Desrespeito. Isso. Que não importa que o ser humano que está na sua frente seja seu marido, seu sócio, seu funcionário, seu líder. namorado, seu líder. É um ser humano que exige ser respeitado. Porque é o merece, que você mais do que exige, merece. espera, no mínimo, né? É bilateral. Se eu quero ser respeitada, eu preciso respeitar como base. O que não é um trabalho de adestramento do que aprender a respeitar as diferenças. Que é expor, né? E o que faz parte do adestramento de maridos, né? Que faz parte lá da mentoria, que se você tiver interesse em compreender como seu marido pensa, como ele sente, como ele age, como é que você apura essa comunicação, vai ter o link aqui do meu @ e aí você vai falar comigo, vai ser um prazer também te ensinar a adestrar seu marido. E eu vou dizer para vocês, é uma maravilhosa adestradora, porque a gente gosta. Porque são 40 anos juntos, acho que funcionou, né? Funciona bem porque essa perspectiva de respeito, de você fazer um bom alinhamento, de ter bons acordos que sejam produtivos. Eu gosto muito dessa palavra, produtivo, tem que ser bom para todo mundo, não tem um só que ganha. Tem que caminhar, né? Papos retos que sejam mais contundentes, que sejam mais esclarecedores, né? E às vezes tem uma coisa que me vem assim, e eu ouço de algumas pessoas, quando a gente fala de papo reto, e tá falando, não, eu tenho muito papo reto. Eu não suporto o mimimi das pessoas. E aí eu normalmente falo assim, olha, quem não suporta o mimimi é porque não tem competência para lidar com a dor do outro. Não conhece, não tem habilidade e não tem atitude para poder respeitar a dor do outro. Porque mimimi é um desrespeito e à dor alheia. E é um julgamento de alguém, totalmente, né? Para totalmente. quem está sentindo e expressando esse mimimi, pode ser uma dor latente ali que não foi falada. E justamente porque, às vezes, falta sensibilidade de quem está se relacionando, de ter tido uma conversa direta. Claro que tem... Eu sempre falo, né, uma relação, a gente sabe bem disso, é 50%. Nunca uma relação termina por culpa do de outro. Alguém. Na verdade, existe uma divisão de responsabilidade. Quando a gente tem consciência disso, a gente sabe bem disso, né? Que assim, nada não, nada a grande parte é minha. Não. Relacionamento é a dois. É 50%. Tudo é 50%. Eu acompanhei uma pessoa em crise de relacionamento, onde essa pessoa estava se preparando para pedir uma separação e omitindo várias atitudes, várias escolhas que ele vinha fazendo na agenda oculta. A agenda oculta é aquilo que você faz e o outro não vê, não sabe, não acompanha. Aliás, se você e me a permite... pessoa estava prestes a pedir separação e montando a segunda casa dele
ao mesmo tempo e estando na relação, dando presente, passando Réveillon, tudo lindo, mas ele montando a casa. Quando essa mulher soube que ele queria separação, já existia uma casa pronta. Com cama, tudo bonitinho. Com cama, com tudo. Mas era um pedido de vamos dar um tempo na cabeça dele. Mas ele não tinha a noção do tamanho da traição que foi ele não falar o que ele estava sentindo, ele não expressar que ele não via mais esperança naquele casamento. Então, assim, quanta coisa que pode ser evitada quando você senta e tem um papo reto. Traição é a primeira delas. Porque traição nada mais é do que uma desistência de uma conversa direta de algo que já deveria ter sido tratado. Normalmente é. E a gente já falou sobre traição um bocado, tem muito para a gente falar. Traição tem que ter parte 2, 3, né? Porque tem umas 15 assunto. Partes ainda pelo assunto, né? Mas de verdade... Nós fizemos uma, vocês podem olhar nos episódios aí que vocês vão encontrar um de traição. Quando a gente fala de traição, né? Que essa Mas a traição... tem a ver com a ausência de papo reto, a ausência de alinhamento e a ausência Eu falar uma coisa e fazer outra, eu falo uma coisa e faço outra. Por isso a importância. Talvez um dos pontos centrais de uma conversa direta, assertiva, de uma conversa difícil, é o desejo genuíno de querer que dê certo. Eu acho que isso também é uma das bases, querer que dê certo. Porque, às vezes, a pessoa não tem o papo reto porque ela não quer mais. E nem ela às vezes sabe. E aí, não dá para culpar o outro. Se eu não me expressei, como é que eu culpo? Não tem, e até porque não tem culpado. Tem troca de responsabilidade, né? Acho que essa é a grande sacada. Então, assim, em papo reto é muito importante na vida? Nossa! Quantos papo reto nós já tivemos, hein? Jesus! Eu tenho alguns a gente vai chamar Jesus, históricos, Shiva, tem alguns. a gente vai chamar um bocado de galera aqui, porque é tantas histórias, né? E tiveram alguns papos retos traumáticos, né? Todos eles. Até hoje eu sinto. Alguns a gente tem que fazer terapia para dar conta. Você lembra de algum, assim? Bem... Não, eu esqueço todos. Sem vergonha. Esqueço todos. Esquece aí. Se eu for... Se eu for ficar lembrando, eu deprimo, entendeu? Eu prefiro olhar o lado bom da vida. Ele vira a página. Aliás, você, como eu, vira a página, entenda. É uma boa ferramenta que a gente tem para olhar o que tem de bom. É um recurso. Assim, fiz merda, tá uma... E aí, o que nós vamos fazer? Vamos lá do lado bom? Vamos pro lado bom. E vamos pro lado bom, porque senão a gente fica meio amassando barro. E eu não sou de amassar barro, você sabe bem disso. A vida tem que ter tesão, a vida tem que ter calor. Mas tem uns papos retos que pode desabar uma casa, né? Desaba. Agora eu usei uma metáfora, né? Não é metáfora. Eu usei uma metáfora bem, que pode desabar muito bem nos papos relacionamento. retos que a gente teve, que aí essa moça tão linda, maravilhosa, sabe, gentil, quando veio o vulcão para fora, a voz dela mudou. E o vidro da casa, as vidraçarias da casa tremia assim, ó. Lembra disso? Não, talvez você não lembre. Eu lembro, né? Foi traumático. Não tinha macho que segurasse a potência, né? Mas merecido. Era necessário, até porque alguns precisam de muita energia para poder ouvir. E eu acho que essa que é a grande sacada, né? A gente saber, num papo reto, regular a carga de energia necessária para que o outro possa dar a resposta necessária. E tem que ter muita responsabilidade com esse papo reto, porque você pode falar demais, falar desnecessário. Aliás, isso acontece com uma certa frequência, não acontece? Principalmente para quem ainda não desenvolveu a habilidade de ter papo reto. Então, significa... É um treino, porque se você encontra alguém que está com a sensibilidade apurada ou está no limiar assim, do estresse, você pode pôr muita coisa a perder. Então, esse papo reto tem que ter muito cuidado, muito preparo. Por isso, a autorização, o rito... Respeito. E aí tem uma coisa que você falou, que foi uma palavra que você usou no começo, foi assim, é algo sagrado. Então,
eu consagro, eu torno sagrado, eu torno importante esse momento, esse espaço e esse rito, que é sentar com você e conversar de maneira franca sobre alguma coisa que a gente precisa. Aliás, é o que a gente faz dentro de organização, é o que a gente conduz muitos executivos, muitos donos de empresa a terem conversas francas. Claro que a gente precisa reservar e resguardar o tipo de conversa, o nível de autoridade, o grau de comprometimento com o assunto que está sendo tratado. Existem, como diz alguns pesquisadores, existem steps de responsabilidade, steps de consciência que permitem certas conversas. Níveis hierárquicos exigem uma competência específica para ter um papo reto, mais alinhado, que possa gerar resultado mais efetivo. E esse é um espaço que a gente precisa, como você falou, treinar. E o papel de um treinador, o papel de um coach, de um mentor, de um conselheiro, é ajudar a treinar esses momentos e poder servir como um balizador. Que às vezes um casal não tem. Precisa aprender isso sozinho. Aprende no erro e acerto. E a judiação é que às vezes as pessoas vão nesse erro e acerto e de vez em quando acerta e de vez em quando erra e vem uma crise e tal. E quando a coisa está muito adoecida, que vai buscar uma mentoria de relacionamentos, às vezes não dá mais tempo, porque esperou tanto, e chegou numa situação tão crítica, tão difícil, que pode não dar mais tempo. Então, para você que está precisando ter papos retos, alinhamentos, levar o teu relacionamento para um outro patamar, cuidar daquilo que está sendo ali largado, negligenciado, porque você não se sente mais preparado para cuidar disso sozinho, é a hora de uma mentoria de relacionamento. Você tem o espaço VIP, que é individual, você tem o espaço em grupo. Então, vem comigo, fala aqui comigo, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo e não deixe isso acontecer com o seu relacionamento, porque é um dos tesouros que a gente tem na vida. Tá do lado de quem se ama, construir uma vida com quem se ama e desfrutar dessa vida e das conquistas que vocês têm. Bárbaro. E é muito interessante. Você que está ouvindo isso, a Adelina está falando, porque isso é nosso, né? Dá um like, curte e compartilha com quem você ama, com quem você acredita que esse tipo de conversa pode ser útil. Porque, às vezes, são pequenos insights da vida real que faz com que a gente tenha soluções simples, né? E depois de um certo tempo, 40 anos rodando junto, né, amor? Dá para a gente compartilhar um pouquinho da experiência. Exato. Encurta caminhos, olha, não acho precisa passar por tanta coisa que a gente passou, né? Então, compartilha aí com teu amigo, tua amiga que precisa. Vamos encerrar nosso dia de hoje? Vamos lá? Vamos. Gente, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. É muito bom ter vocês nos ajudando a aprender a ficar cada vez mais bem alinhados. Exatamente. E a host que vos fala agradece por você ter ficado com a gente aqui até o finalzinho. Espero você no próximo. Um grande beijo. Até mais. Tchau, gente.